As comunidades remanescentes de quilombo são parte importante da cultura brasileira. Formadas por descendentes de negros fugidos dos engenhos e fazendas na época da escravidão, essas comunidades guardam, seja sob o aspecto familiar ou religioso, muito da ancestralidade negra e têm forte relação com o território que ocupam. São quase 1.200.000 pessoas vivendo em cerca de 300 comunidades espalhadas pelo Brasil. E que, além de pertencerem à fatia da população onde estão os mais pobres do país, os negros e pardos, vivenciam dificuldades comuns à população pobre e rural. Acesso precário à saúde, educação, saneamento, financiamento para gerar renda, além dos desafios que enfrentam na manutenção da posse das terras que ocupam. Na entrevista de hoje da série especial do Futuro sobre pobreza e desigualdades, nós vamos falar do perfil da pobreza nas populações quilombolas e entender em que medida o contexto em que essas comunidades vivem ameaça não apenas a existência delas, mas o patrimônio cultural e histórico que elas representam. A nossa conversa é com Zélia Amador de Deus, fundadora do Centro de Estudos e Defesa dos Negros do Pará e professora da Universidade Federal do Pará. Professora, muitíssimo obrigada já pela presença aqui, por essa conversa que nós vamos ter. Eu queria falar um pouquinho mais, antes da gente começar a falar da situação mesmo, especificamente de alguns pontos sobre os quilombolas, falar um pouco mais sobre os quilombolas, porque eu acho que, para a maioria da população brasileira, as comunidades remanescentes de quilombo são invisibilizadas, pouco se sabe efetivamente sobre essas comunidades. E aí eu queria saber, assim, quem são os quilombolas hoje? Onde é que eles vivem? Em que parte do Brasil? Onde é que estão os bolsões de pobreza? Quer dizer, qual é hoje o contexto dos quilombolas no Brasil? Bom, primeiro, o conceito de quilombo contemporâneo, né, ele tem que ser ressignificado. Ele não pode ser o mesmo conceito do período colonial. Ou seja, do período colonial, quilombo é o negro que foge da escravidão. Só que nós não temos mais escravidão. Exatamente, são desde outras o pessoas. século XIX, né? Ela foi abolida em 1888. Então, hoje, você tem comunidades negras, rurais ou urbanas, que guardam uma relação com o território, que possuem laços de solidariedade, possuem histórias e possuem uma identidade, uma história identitária, né? Enfim, cultuam a ancestralidade, estabeleceram laços de solidariedade, têm uma memória coletiva relacionada ao território que ocupam, tá? Enfim, mas não necessariamente elas foram fugidas da escravidão. Foram comunidades que foram se formando ao longo do tempo, não necessariamente em fuga da escravidão. A fuga da escravidão é uma das razões. Tá? Então, você vai encontrar comunidades quilombolas que estão ocupando terras que lhes foram doadas, ou terras de santo, ou então terras devolutas, até porque você foge para o quilombo para se esconder, para fugir do regime da escravidão. E quando a escravidão é abolida pela Lei Áurea, essas comunidades se espalham ao longo, por exemplo, como lá no estado do Pará, nós temos a margem do rio Trombetas, todas com comunidades remanescentes de quilombos, porque essas comunidades elas tinham subido o rio, inclusive tinham contatos lá com os negros do Suriname, né? Contato com os índios Uai-Uai que estão lá, mas quando acaba a escravidão, elas vêm descendo e hoje elas habitam toda a margem do rio Trombetas e de seus afluentes. Sim. Então, ali é uma região que concentra. Então, isso é um ressignificado. Não necessariamente são fugidos da escravidão. Mas o quilombo, a comunidade quilombola, é, digamos assim, ser quilombola é uma identidade assumida por essa população negra ou rural que exatamente tem essas características específicas. Uma memória coletiva, laços de solidariedade,
relação afetiva, relação de memória. Viveu invisível para o Estado brasileiro durante séculos. Da abolição da escravidão para cá, por exemplo, a gente pode colocar. Tá? Até 1988. A época da Constituição Brasileira. A Constituição brasileira nova, né? É que vai trazer à tona, é que vai trazer para a narrativa de nação brasileira essa identidade quilombola. Depois da Constituição de 1988, a nação brasileira não pode mais, na sua narrativa de nação, esquecer os quilombolas como um grupo étnico-racial importantíssimo. Até então, ela não se dava conta. Então, a Constituição de 1988, digamos assim, ela inscreve nessa narrativa de nação brasileira a presença quilombola. Né? Isso é importante, não necessariamente é um status de cidadania, mas isso faz com que esse grupo passe a ser reconhecido como um componente desta narrativa de nação. Muito bem. Isto é importante. Agora, então, vamos lutar para que esse grupo tenha, de fato, cidadania material. Os quilombolas têm lutado aí para conseguir o título da terra. Essa é uma situação difícil, porque quando você fala de terra, você fala de riqueza, e esta riqueza é disputada pelos grandes latifúndios, disputada pelos fazendeiros, disputada por muitos. A questão da terra, a terra é muito disputada, né? E qual é a situação hoje? Então, hoje você tem algumas comunidades conseguiram a titulação, mas você tem uma grande maioria que não conseguiu a titulação e que continua brigando e que é vítima, e mesmo algumas que já têm o título, não deixam de ser vítimas da intrusão, né? Quer dizer, então a luta continua. Fora isso, lutam por melhorias de vida nas comunidades, porque essas comunidades, como grande parte delas estão afastadas da sede dos municípios, essas comunidades acabam sendo onde não tem energia elétrica, onde não tem água potável, onde as escolas não estão presentes, onde as pessoas têm que caminhar durante muito tempo, depender de transporte para conseguir chegar à escola. Quer dizer, dificuldades comuns a outras comunidades rurais que não remanescentes de quilombo. Só que mais agravadas pelo fato do estigma, pelo fato da discriminação. Tá? Você tem, por exemplo, uma diferença entre o urbano e o rural. É por isso que você hoje tem como modalidade de educação a educação do campo, tá? Tudo bem, ótimo. Só que dentro da educação do campo, se você vê, aí você não pode deixar de fazer o recorte racial, que são os quilombos que estão, por exemplo, no meio rural. Esses quilombos são menos iguais em relação aos outros, com certeza. É onde não chegam as políticas públicas, né, de iluminação, de água, enfim, e até de escola. Olha, durante muito tempo, agora que a situação está mudando um pouco por causa da reivindicação dos quilombolas, que aumentou nessa área, mas durante muito tempo, nas escolas quilombolas, as crianças só estudavam de 1ª a 4ª série. Em comunidades indígenas, em algumas comunidades indígenas do Brasil, há escolas onde a cultura daquele povo, daquela nação indígena, ela está incorporada no currículo que é apresentado às crianças. Há algum tipo de experiência em relação às comunidades remanescentes de quilombo, com escolas, com a cultura sendo incorporada ao currículo? E qual a importância disso para a identidade? A Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em 2010, em fevereiro de 2010, aprovou
a educação quilombola como uma das modalidades de ensino, assim como você tem educação indígena, então educação quilombola. Ela foi aprovado, né? Foi aprovado e a luta seguinte, que é o que a gente ficou de 2010 até 2012, foi para construir as diretrizes dessa educação, dessa modalidade educacional. Tá? As diretrizes ficaram prontas, foram resultados de audiências públicas. Mas isso está na prática discussão. em algum lugar? O outro processo é implantar e implementar essas diretrizes. Os quilombolas estão lá, têm suas associações, estão lutando, você tem lideranças quilombolas hoje falando, enfim, o quilombola é sujeito, né, da sua história. E eles estão aí, nesse processo de construção. É possível encontrar algum tipo de similaridade na situação, na condição, no perfil da condição de pobreza das comunidades remanescentes de Quilombo e dos indígenas no Brasil, dos povos indígenas? Quer dizer, me parece que são dois grupos que enfrentam algumas dificuldades similares. Os quilombolas são descendentes de africanos que foram trazidos pelo tráfico, né? Então, tem diferenças, embora possa ter algumas semelhanças, como, por exemplo, essa relação com a terra, essa relação da questão da memória coletiva, a relação identitária com o território. Isso são semelhanças. Agora, são lutas diferentes, os desafios às vezes se assemelham, por exemplo, o desafio pela posse da terra, só que tem diferenças, né? São grupos diferentes. Agora, exatamente essa diferença é que enriquece esta nação, né? Que pode contar com esses grupos tão diversos, né? Quer dizer, mais rica é esta nação que pode contar com um grupo tão diversos, grupo com histórias diferentes, únicas, mas que, enfim, enriquece a história desta nação. Por isso, hoje eu digo, a nação brasileira não pode mais escrever a sua narrativa sem levar em consideração a presença importante das comunidades quilombolas dentro dela. Professora Zélia, muitíssimo obrigada por essa conversa, foi um prazer. Obrigada. Para você que esteve aí com a gente, acompanhou essa nossa conversa também, eu espero que você tenha gostado. Um abraço, até a próxima.